Aleluia! É verdade, a nossa família é um presente de Deus, amém? E nós temos que cuidar bem desse presente. Glória a Deus! Quem aqui quer ser cheio do Espírito? Ih, não quer muito não, né? Mais ou menos, pastor. Estão vivendo mais ou menos, assim está dando certo. Quem quer ser cheio do Espírito? Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. O povo se achegando, a gente vai ser cheio do Espírito. E como eu disse, para ser cheio do Espírito, Efésios 5, a partir desse versículo que fala sobre ser cheio do Espírito, ele começa a vir com uma conotação de como nós devemos ser cheios do Espírito, nos sujeitando uns aos outros. Mas nos sujeitando como? Nos sujeitando, entendendo a posição de cada um. Diga comigo, a posição é muito importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outra ocasião, mas é muito importante que a gente entenda que nós temos posições e as nossas posições são diferentes e é importante que a gente esteja nela. Então, como Marcela falou sobre a submissão feminina, ela está lá em Efésios 5, 22, quando ela diz lá sobre as mulheres sejam submissas, e ela colocou a importância disso. Quando nós vamos para Efésios, no capítulo 25, no versículo 25 de Efésios 5, ele vem descrevendo como que o marido deve lidar com a mulher com o marido, o filho com o pai com o filho, o servo com o senhor com o servo. Então Efésios 5, que nos ensina a ser cheio do Espírito, ele vai dizendo como, em que condição nós devemos nos sujeitar um ao outro. Amém? Não é uma sujeição sem sentido, porque Deus não criou o homem para ter domínio sobre outro homem. Deus criou o homem para ter domínio sobre as coisas, sobre a natureza, mas não sobre outro homem. E ele diz lá, em Efésios 5, 25, depois da gente entender a submissão feminina no versículo 22 ao 24, no 25 ele passa a se referir aos homens. E ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele compara a mulher à igreja, amém? Sem ruga e sem mácula. Então, mulherada, diga: cirurgia plástica é de Deus. Amém? Plástica é de Deus, glória a Deus. Brincadeiras à parte, ele está dizendo aqui que da mesma maneira como Cristo se deu pela igreja, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo, a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, ser cabeça é dar direção, proteger, prover, cuidar. Ser cabeça é receber, é transmitir a visão. Então, o que nós devemos entender? Que há uma ilustração de sermos um corpo, o corpo de Cristo. E numa família, coube a Deus escolher um para ser cabeça. Por quê? Duas cabeças é o quê? Então, tinha que escolher um para ser o cabeça, amém? Escolher o homem. Aí você vai dizer, privilégio de Cristo, de morrer pelo corpo. Então, na realidade, ser cabeça é dar a direção, é receber a direção, né? E entregar a sua família. Então, da sua cabeça sai a direção para todo o seu corpo. A sua mão, o seu pé, ela se move de acordo com a instrução da cabeça. Então Deus escolheu o homem para ser cabeça. E nessa função de ser cabeça, tem um lado bom e ruim. Por quê? Ele diz para a mulher se submeter ao marido como a Cristo. Certo?
E ele diz para o homem se entregar pela esposa, como Cristo fez. Então, todo o contexto, de um lado ou do outro, a nossa referência é Cristo. A nossa referência é o que Jesus fez por nós. Então, quando a mulher se submete ao marido como ao Senhor, qual é a expectativa da igreja para Cristo? Você é a igreja e espera que Jesus venha aqui te dar chibatada? Você espera que Jesus maltrate você? Você espera que Jesus tire de você? Que Ele coloque dor? Não. Você espera que Jesus te proteja. Você espera que Jesus te dê provisão. Você espera que Jesus cura, saúde, provisão, prosperidade, alegria, paz. Não é o que você espera do Senhor? Então a mulher se submete ao homem como ao Senhor. Por quê? Porque ela crê que o homem, assim como Cristo é para a igreja, será para ela. Faz submeter. E a posição do homem? Ser cabeça. E qual o padrão de ser cabeça? Como Hitler? Padrão de ser cabeça como um general? Não, como Cristo. Então, o que a gente precisa entender é que a nossa concepção, às vezes, de ser cabeça, é uma concepção errada de ser cabeça. É a concepção de chefe. Não uma concepção de líder. Chefe é aquele que dá ordem e todo mundo obedece, porque tem que obedecer. Líder é aquele que dirige, que guia, que mostra a instrução. Então, a nossa posição de cabeça não é a cabeça como o mundo apresenta. Não é uma cabeça autoritária, uma cabeça que pensa em si mesmo e que domina o outro. Não, é ser cabeça como Cristo. Então, qual é o segredo da história? É como ao Senhor. É como Cristo. Temos uma referência. Não é ser cabeça como a gente quiser. É ser cabeça como Cristo. Capaz de se sacrificar, proteger pelo outro. Então, quando vem essa percepção de como o homem deve amar a sua esposa, como era a igreja, como Cristo ama a igreja, a gente tem que transferir que a nossa referência de família é a referência do relacionamento entre Cristo e a igreja. Amém? E aí fica fácil. Por quê? Ora, mulher, você vai se submeter a ele. Vamos supor que o marido não mereça. Mas a Bíblia diz que você precisa tratar ele como a Cristo. Então você vai botar a mesa. Você vai botar a mesa para o seu marido? Não, você vai botar para Jesus. Porque pode ser que naquele dia você está querendo mais chamar ele de traste do que de marido. Então, se você for olhar para o merecimento dele, tu vai botar o quê? Um copo de gelé de mocotó, um Duralex velho. Mas, o que você vai fazer? Seu relacionamento vertical é maior do que o horizontal. O seu relacionamento vertical define o seu relacionamento horizontal. Amém? E o que eu vou fazer? Eu olho para ele, ele não merece, mas eu penso, como a Cristo, eu sirvo a mesa para Jesus. Fica fácil botar a mesa para Jesus, não fica? Quem aqui não colocaria o seu melhor na mesa para Jesus? Então, por que você está guardando aquela louça para visita? Quem aqui não colocaria, arrumaria a melhor cama para Jesus? E por que você está usando lençol velho com seu marido? É como a Jesus. Acorda de manhã e fala, é Jesus. E se o marido não reconhecer, galardão dobrado. Porque a Bíblia diz que quando você ama quem ama você, está pago. Quando você devolve o bem a quem te faz bem, está pago. E quando você faz o bem para quem faz mal? Dobrado. Então, qual é o melhor fundo de poupança que existe? Cuidar bem do seu marido como Cristo. Amém? Galardão dobrado. E o homem com a mulher? A mesma coisa. Ah, mas ela não merece. Está tudo bem. Você também não merecia o que Jesus fez. Ah, mas ela não me trata tão bem. Pensa se Jesus fosse falar assim da gente, da igreja. Ou você acha que você nunca decepcionou Jesus nessa semana? A gente decepciona Jesus. A gente não é a igreja, a noiva perfeita ainda.
Ele vem buscar quando a gente estiver aperfeiçoado. Mas Ele nos amou quando a gente não merecia. Amém? Então, qual é o segredo da relação homem e mulher segundo Efésios? É como a Cristo. Para de olhar para ele e para ela. E quem começa primeiro? O mais crente. Amém? Então, se você marcou o gabinete porque ele não está fazendo, está pagando mico. Está dizendo, eu sou menos crente. Porque eu só vou fazer se ele fizer para mim. Quem faz primeiro é o mais crente. Amém? Então o homem é o cabeça da casa, aquele que sacrifica. E aí eu quero lembrar você que a mulher, ela tem essa capacidade de edificar a casa. Porém é do homem a responsabilidade do sacrifício maior. Queridos, eu acho bonito o termo sacerdote da casa. Acho bonito. Mas no Novo Testamento você não vai encontrar esse texto. Por quê? Porque a sua mulher, ela tem relacionamento direto com Deus. Ela não depende mais de um sacerdote. Então, na realidade, quando a gente quer falar sacerdote da casa, que é mais bonito, é porque a gente não está com coragem de falar que é cabeça da casa. Porque no Novo Testamento não se fala de sacerdote da casa. Porque sacerdote no Velho Testamento era porque eu e você não podíamos ter acesso a Deus. Então ele fazia a transição. Na sua casa você não faz transição para sua mulher, não. Sua mulher tem tanto relacionamento com Deus, tanta liberdade quanto você. Então essa questão de sacerdote é poético, é bonito. Mas o que a Bíblia trata no Novo Testamento é sobre ser cabeça. E cabeça é o que dá direção e, se necessário, morre pela sua família. Menos poético, mas mais verdadeiro. Amém? Até aqui? Glória a Deus. E antes de eu passar para minha esposa, eu quero só lembrar você que Deus deu a incumbência de guardar e cultivar para o homem. E a mulher ele fez uma auxiliadora. Então o cabeça é aquele que guarda, que protege, que ampara, que sustenta. É o papel do cabeça, porque é o que Cristo faz com você. Quer saber se você está sendo um bom marido? Se compara ao que Cristo faz por você, ou a igreja. Quer saber, mulher, se você está sendo uma boa igreja? Veja se você está tratando seu marido como Cristo. Amém até aqui? Ficou um pouquinho mais apertado? Mas fica tranquilo, porque toda a palavra é seguida pelo óleo. Amém? Vai vir o óleo para te ajudar a viver nessa prática. Glória a Deus. Amém. Eu gosto sempre de pensar, não é, daquele texto que a Bíblia fala que nós, igreja, somos mais que vencedoras. Porque Jesus foi à morte, Jesus sofreu, foi crucificado, levou as chibatadas. Hoje está sentado à destra de Deus, mas Ele nos deu autoridade aqui nessa terra. E a Bíblia diz que nessa terra nós somos mais que vencedores. Não é assim? Então, eu sempre gosto de pensar que a mulher é a mais que vencedora. Por quê? O marido sai, vai trabalhar, acorda de madrugada lá no Rio de Janeiro, pega trem, pega engarrafamento, trabalha o dia inteiro, volta para casa cansado, e aí ele olha para você e ele fala assim: ah, eu te amo tanto, hoje eu vou dar um dinheiro para você ir lá no shopping gastar. Aí a gente é mais que vencedora, né? Ele trabalhou, a gente foi gastar. Que coisa boa, porque é isso que Cristo faz pela sua igreja, viu, marido? Senti uma indireta, mas tudo bem. Não é essa a comparação. Amém. E eu vou falar algo bem interessante para você, mulher. Essa questão, não é, da submissão ao marido. A gente pode fazer uma lista com 2 colunas. Uma do nosso desejo e outra do nosso objetivo. Talvez o nosso objetivo é estar submissa, é honrar esse marido, é fazer aquilo que a igreja faz por Cristo. Isso é algo objetivo, é algo que eu posso fazer. É o meu objetivo, aquilo que a palavra requer de mim. E se Deus disse que eu sou uma auxiliadora idônea, é porque existe unção disponível para eu ser.
Porque Deus não ia dizer que eu sou algo e não me capacitaria para. Jesus, quando abre o livro da lei, lá em Lucas 4, ele se refere a Isaías 61, e ele diz, eu fui ungido para. Então, quando Deus fala que nós somos auxiliadoras idôneas, e que os nossos maridos, eles têm a posição de cabeça da nossa casa, eles foram ungidos para serem cabeça. E nós fomos ungidas para sermos auxiliadoras idôneas. Já está sobre a nossa vida a unção para. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil desfrutar da unção enquanto exercemos o nosso papel de auxiliadora idônea. Então, a gente pode fazer uma lista daquilo que é o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo? Ser cada vez mais essa auxiliadora idônea. E o meu desejo? O meu desejo é aquilo que eu não posso fazer, é só um desejo. O meu objetivo eu posso fazer. Ser uma auxiliadora idônea, estar submissa ao meu marido, eu posso fazer isso. A palavra diz que eu posso, não é? Posso tudo que a palavra diz que eu posso, tenho tudo que a palavra diz que eu tenho, sou tudo que a palavra diz que eu sou. Então a palavra diz que eu sou auxiliadora idônea. A palavra diz que a minha posição é submissa ao meu marido, então eu posso. A unção está disponível para. Então é o meu objetivo. Mas o meu desejo é que ele seja o cabeça da minha casa e que eu esteja em uma posição protegida por ele. Agora, o que não pode acontecer? Porque ele não faz, eu também não faço. Porque ele não é, eu também não vou ser. E aí a gente fica num duelo e essa casa está dividida. E o que o Senhor fala de uma casa dividida? Que não subsiste. Então essa casa está prestes a desmoronar. Quando há essa rachadura, eu não faço porque ele não faz, só vou fazer se ele fizer. E como o Calxande acabou de dizer, quem é o mais crente? O mais crente vai ter sempre que dar esse primeiro passo. Quando nós nos casamos, 31 anos atrás, nós não éramos cristãos, nós nos convertemos ao longo da caminhada. Mas eu tinha valores que a minha mãe colocou dentro do meu coração, que a minha mãe me ensinou, não é? E é muito importante essa figura da mãe ensinar suas filhas. Assim como ele falou, o quanto é importante a figura do pai ensinar o menino. É muito importante a mãe ensinar a menina. Então, a minha mãe me ensinou algumas coisas. E quando nós nos casamos, a minha mãe, éramos só nós duas. Eu não tinha irmãos da parte da minha mãe, da parte do meu pai com a minha mãe. E o meu pai saiu de casa muito cedo. Foi viver a vida dele muito cedo, né? Era aquilo que ele ninguém dá o que não tem. Então, era aquilo que ele sabia. Ele foi embora, teve outra mulher, arrumou outra mulher, foi embora, nos deixou. E éramos só nós duas. E minha mãe sempre foi uma pessoa mais fragilizada. E aí, eu tive que assumir a minha casa. Eu tinha que fazer coisas de homem. Coisas de cuidar do lixo, de matar o rato, matar a barata, porque não tinha figura masculina. E quando eu fui para o casamento, eu fui com essa roupagem dessa mulher que resolve, dessa mulher independente, dessa mulher que vai trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, não vai dar satisfação para ninguém. Eu entrei no casamento assim. Só que a palavra foi me moldando. Só que antes da palavra chegar, eu ficava cuidadosa com algumas coisas. Então, quando a palavra chegou, ela foi realmente um diferencial na nossa vida. Porque aí eu entendi que não era mais a minha formação, nem aquilo que a minha mãe tinha colocado, incutido, mas era o que a palavra dizia. Então, não era mais eu ou ele, era a palavra. A palavra é sempre o balizador. E aí, quando nós fomos fazer o Rema, eu tive a aula de submissão e autoridade com o pastor João Roberto. Eu acredito que você conheça, né? E ali eu queria que o céu tocasse a trombeta para eu ser arrebatada. Porque tudo aquilo que eu julgava certo, eu descobri pela palavra que estava errado. Então, essa coisa da heroína, né, da Mulher Maravilha, que eu achava que era legal, eu descobri que, na verdade, eu estava errada.
que há um lugar muito mais confortável em Deus para mim, na minha casa e no meu casamento. Amém? E quando nós casamos, ainda nessa fragilidade, antes da palavra chegar, ele não sabia fazer nada em casa. Eu vou falar, você vai falar? Melhor falar de Melhor mim, você né? falar. De mim falo eu. Bom, então eu vou falar de mim. Ele vai falar dele. Então eu entrei para o casamento nessa condição. Dessa Mulher Maravilha, que carregava nas costas a casa, que cuidava da minha mãe, que precisava sair para trabalhar. Enfim, eu trouxe isso para o casamento antes da palavra chegar na minha vida. E é engraçado que quando a minha mãe faleceu, minha mãe morreu, eu tinha 21 anos. Quando a minha mãe faleceu, ela deixou uma carta escrita para que eu estudasse, tivesse meu próprio dinheiro e nunca dependesse de homem nenhum. Porque para ela o abandono do meu pai foi algo muito grave. Caiu o mundo dela e ela não queria que eu passasse por isso. Então foi assim, com esse pensamento de eu vou trabalhar, vou ser independente, vou ter meu próprio dinheiro, o homem nenhum vai mandar em mim, eu não vou depender de homem nenhum, que eu entrei para o casamento. Talvez você esteja aqui e a sua história se assemelhe à minha. E aí, a sua parte. Glória a Deus. E aí nós entramos para o casamento assim. Ela, uma filha única, que o pai abandonou, né, na adolescência, precisou tomar frente da casa, recebeu uma carta antes da mãe morrer, deixando todas as instruções para ela nunca depender de homem algum, porque foi o que ela tinha. Ela viveu essa experiência e entregou. E eu era o caçula de uma família de 5 irmãos. E eu nasci, na verdade eu sobrevivi 3 abortos, 3 tentativas de aborto, nos casos naturais, né? E nasci de 7 meses, sem formação, sem sobrancelha, sem unha, sem uma série de coisas de formação que requeria cuidados especiais. Muito magrinho, muito pequeno, só era brigão, mas era muito frágil. Então, meus irmãos me protegiam, minhas irmãs me protegiam. Eu era o caçula, então meu pai sonhava em ter um filho homem, o meu irmão mais velho era o chefe, que ele levava para os lugares, mas eu era aquele que veio depois, não fui planejado, etc. E fui criado como alguém frágil. E quando nós chegamos para o casamento, foi logo um pouco depois, a gente se conheceu logo que meu pai faleceu, onde eu estava tomando uma postura diferente, mas eu nunca tive um pai que me levou para aprender nada. Meu pai trabalhava muito, meu pai era daqui, Jardim Seridó, chegou no Rio de Janeiro naquela época que todo mundo começava a vida no Rio de Janeiro, com uma mão na frente, outra atrás, trabalhou muito, saía de casa às 5 horas da manhã, às vezes chegava meia-noite, e eu não tive esse relacionamento com esse pai que ensinava a fazer as coisas. Quando a gente casou, primeiro mês, acabou o gás. E aí eu perguntei a ela, não sei trocar não, você sabe? A resposta dela, sei. Na minha casa eu trocava, porque lá não tinha homem. Aí eu tive que aprender a trocar gás. Queimou a primeira lâmpada. Você sabe trocar lâmpada? Eu nunca tinha trocado lâmpada. Ela, sei. Na minha casa eu trocava, mas é porque lá não tinha homem. E aí, meus presentes de aniversário, de namoro, de casamento, vieram em sequência. Uma serra tico-tico, uma furadeira, um estojo de ferramentas. E ela foi me dando esses presentes sem nenhuma intenção, entendeu? E eu fui aprendendo a lidar com isso. Por quê? Porque eu queria, mas eu não sabia. Lembra que eu falei da falta da referência masculina? Eu não sabia como fazia. E aí, durante o início, a gente teve muito choque. Por quê? Porque ela foi criada para ser líder e eu também. E que é um animal com 2 cabeças? Então, a gente estava vivendo um monstro dentro de casa. A gente era muito amigo, muito parceiro, mas a gente viveu. Quando o evangelho chegou, queridos, quando o manual começou a ser lido, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem já ouviu dizer Jesus falar assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou? Você já ouviu isso na Bíblia? Então tinham 2 vontades, não tinham?
A do Pai e a do Filho. A do Pai a gente conhece, não conhece? Jesus ia morrer e se entregar por nós. E qual era a vontade de Jesus? Quem sabe aqui? Se ele disse que não veio fazer a dele, mas a do Pai, é porque ele tinha outra. Qual era a dele? Ele não veio fazer a vontade dele, mas a do Pai. E qual era a dele? Sabe por que você sabe? Porque você não sabe. Eu vou falar uma coisa, mas não é grosseria, tá? É só porque é necessário. É porque não te interessa. Porque se tem uma vontade do Pai, a outra não interessa não. Amém, querido? O que nós temos que fazer? A vontade do Pai. Então não interessa como era na tua casa. Não interessa como era na casa da sua mãe. Não interessa como era na casa do seu pai. Interessa é a vontade do Pai. Amém? E aí o que acontece? Não tem mais eu acho, eu penso. A partir dali não tinha mais eu acho, eu penso. Tinha o que a palavra diz. Ah, mas eu fui assim, na minha casa era assim. Mas o que a palavra diz? O que está na palavra? Porque eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, querido? Sabe o que acontece? Nenhum dos dois ganha. Nenhum dos dois perde. E aí é melhor quando a gente segue o manual. Quando você segue o manual, você tem garantia de fábrica. Amém? Quando você segue o manual, você tem assistência técnica autorizada. Sabe como é que é a assistência técnica autorizada? Tem uma placa escrito: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao fabricante se não for por mim. Você tem aplicativo. Você recebe um aplicativo para fazer download. Porque tem coisas que a Bíblia não vai ensinar não, querido, sobre a sua família. Sabe por quê? A sua bisavó, ela não tinha TPM não. Sabe o que ela tinha? Filho. Porque o corpo da mulher foi criado para ter filho. Então ela tinha filho. Quando acabava de nascer, amamentava. E quando acabava de amamentar, tinha outro. Quem criou a TPM? O homem. Quando inventou a pílula. Aí a sua bisavó, na vida inteira, deve ter ficado menstruada 8 vezes. Então o TPM é uma coisa moderna. Tem na Bíblia? Não. E agora? Mas não tem TPM? Tem. E o que eu faço? Não sei. A Bíblia não fala. Então eu vou fazer o quê? Eu vou baixar o aplicativo. E vou fazer o quê? Download. Todo dia. Qual o problema de muitas famílias? O mesmo do seu celular. Aparece lá, fazer atualização, é você, depois. Fazer a atualização, você, depois. Fazer a atualização, depois. A família trava. A culpa é da família? Não, você que não atualizou. Se todo dia você ora, a minha esposa vai explicar para vocês que eu estou falando assim, mas eu não estou com raiva de vocês, é porque eu fico bravo, mas não é com você, é com o diabo. Tá Amém? tudo bem, tá, gente? Ele é amigo. Pronto, mas eu vou mudar meu jeito de falar quando eu estiver com raiva do diabo, não é sobre você, amém? Mas pensa, se você não faz download, querido, os aparelhos travam. Tem que atualizar. Então a Bíblia é um manual, mas Deus colocou em você um aplicativo chamado Espírito Santo, que faz download todo dia. Agora tem que atualizar. Todo dia tem que atualizar. Todo dia tem que rambrache, rocor, lobramba bacherele. Todo dia. Porque tem coisas que não estão aqui, mas estão dentro de você, que carrega o rei na barriga. Amém, queridos? Então você tem assistência técnica, você tem aplicativo para fazer download, você tem manual de instruções. Como é que vai dar errado? Não pode dar errado, não. Só vai dar errado se você estiver fazendo a sua vontade, não daquele que te enviou. Amém? Glória a Deus. Vou baixar o dedo agora. Amém. Mas eu falo pelo Espírito. Então, meu testemunho era esse. Eu não sabia fazer, mas a palavra chegou. Aí não era eu nem ela, era a palavra. Acabou, empatou. Que sucesso, a nossa vida mudou e a sua também pode mudar. Amém? Glória a Deus, porque a palavra é o nosso espelho. Amém. A gente já está caminhando para encerrar, mas antes da gente encerrar,
eu queria só fazer um exercício com você, mulher. Hoje em dia, a gente, por conta dessa confusão toda, pode ser que a gente se embaralhe com algumas coisas. Mas como a Bíblia diz que nós somos únicas, não é? Você é única. E quando nós somos únicas, a amiguinha do lado, o amiguinho do lado, a gente precisa considerar como uma referência se a amiga do lado está seguindo a palavra. Amém? Porque se ela não segue a palavra, ela não pode ser uma referência para a gente. Porque aquilo que Deus tem para você, provavelmente não é igual àquilo que Deus tem para outra pessoa. E se a gente segue alguém que não segue a palavra, é dano e sofrimento. E eu quero fazer um exercício com você, lembrando a você sobre a mulher virtuosa. Aquela história lá de Provérbios 31, ela fala sobre uma mãe que está dando orientações a seu filho, que era rei, de como ele escolher a sua esposa. Então eu quero que você pense comigo. O rei pode casar com qualquer pessoa? Não, ele precisa casar com uma pessoa qualificada para ser a esposa do rei. O rei não pode casar com alguém que não se encaixe naquilo que é o propósito da realeza. A mulher virtuosa é uma mulher única. Por quê? Porque ela não é qualquer uma. Os atributos que estavam sendo requeridos dela eram atributos de uma mulher que ia ocupar um lugar de honra, um lugar diferenciado. E eu creio que você, mulher, é uma mulher única e que ocupa um lugar diferenciado. Você não é igual às mulheres que estão lá do lado de fora, que não têm a palavra, que não conhecem a palavra, que não querem agradar o Senhor. Você está aqui porque você quer agradar o Senhor, porque você quer agradar o seu marido, porque você quer ter um lar feliz, uma família feliz. E nós somos as guardiãs desse lar. Somos nós que equilibramos esse lar. Por quê? Porque Deus nos fez auxiliadora idônea, uma auxiliadora qualificada, uma auxiliadora que tem conhecimento, autoridade, unção para fazer isso. O lar, um lugar de paz, quem traz esse equilíbrio, essa atmosfera, somos nós mulheres. Então a mãe vai dizer para o rei: você precisa procurar uma mulher que se encaixe na demanda que ela vai ter, uma mulher que se encaixe na função que ela vai ter e, acima de tudo, na posição que ela vai ter. Você tem uma posição no coração do seu marido. Você tem uma posição no coração da sua casa, uma posição no coração do seu filho. E sim, você é uma mulher diferenciada. Então, sim, existem atributos que o Senhor vai passar para saber: será que nós estamos nos qualificando para ocupar esse lugar de destaque? Será que nós estamos nos qualificando a cada dia para estar nesse lugar de esposa do rei? Eu creio que nesses dias o Senhor vai tratar conosco de um olhar diferenciado para o ser mulher, para o ser auxiliadora idônea, para o ser a guardiã do nosso lar, como um lugar nobre. Há um mover no coração de Deus para que a gente entenda. É muito bom ter a sua profissão. Eu sou advogada, advoguei durante muitos anos. É muito bom você estudar, ter a sua carreira, ter a sua profissão. Só que isso é importante, mas o nosso principal chamado é a auxiliadora idônea. Não vai dar certo lá fora se não der certo dentro de casa. Porque dentro de casa é o nosso principal chamado. É aonde o Senhor nos ungiu para cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido. Lá vai ter a facilidade, porque o Senhor está cooperando conosco nessa empreitada. Amém, queridos? Glória a Deus. E uma auxiliadora idônea, querido, independe de ser casada. Isso é uma natureza da mulher. Então, você como filha, você como mãe, você como esposa, você como amiga, você como profissional, você é uma auxiliadora idônea. É característica sua. Amém? Você não se tornou isso quando casou. Não. Você é independente de ser casado.
Então é uma posição que na família você já ocupa. Eu queria pedir ao diácono 2 cadeiras aqui na frente, enquanto eu faço a última parte aqui, para a gente concluir. 2 cadeiras aqui, uma lado a lado, virado para frente, por favor. E já queria pedir ao pastor Tadeu para me indicar da sua liderança um casal desenrolado. Desenrolado? Glória a Deus. Bota um lado a lado. Não precisa colar, não. Isso. Você pode se sentar aqui, por favor. Nós vamos estar aqui fazendo essa última parte. Eu vou estar falando da posição do homem. Enquanto isso, eu vou pedir, Val, para vocês trocarem de sapato. Pode ser? Amém. Glória a Deus. Olha para mim, deixa eles aqui. Eu quero só encerrar com você, falando sobre a posição do homem. Eu quero falar de autoridade. Olha para mim, deixa eles ali. Eu quero tratar com vocês sobre autoridade. Homens entendendo o que é autoridade. Queridos, a autoridade é aquilo ali. A autoridade se reconhece, não é por obrigação, não é por força. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não te deu o ombro mais largo para você ir contra a sua mulher, mas é para proteger ela. Deus não te deu voz grossa para você rugir para ela, é para rugir para quem está fora. O leão não ruge para a leoa, ele ruge para o inimigo, para proteger a leoa. Então, a autoridade está associado a conhecimento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem um carro com problema de injeção eletrônica, você procura qualquer mecânico? Você procura alguém que é uma autoridade no assunto, não é? Você sabe que aquela pessoa dedicou tempo ao conhecimento sobre aquele assunto. Vou fazer uma cirurgia, vou procurar um médico que seja autoridade naquele assunto. Não é isso? Então a autoridade está ligada ao conhecimento. Você quer ter uma mulher submissa? Você quer uma mulher submissa? O que precisa para ter uma mulher submissa? Uma missão. Se você não tem uma missão, ninguém vai se submeter a você, não. Se você não tem direção, se você não sabe para onde está indo, ninguém vai te seguir, não. Então, uma mulher insubmissa pode ser porque ela é carnal, mas pode ser também porque o marido é frouxo e não sabe para onde vai. Então, o que eu preciso entender? Eu só tenho autoridade se eu tenho missão. E onde é que eu busco missão? Do alto. A sua mulher não te vê orar. A sua mulher não te vê ler a palavra, a sua mulher não te vê em relacionamento com Deus. Por que ela vai acreditar que você está indo para o lugar certo? Se você não tem uma missão, querido, você é um ônibus perdido, que ninguém vai entrar não, porque a gente só entra no ônibus quando vê a placa para onde ele está indo. Ou você vai para o aeroporto e entra em qualquer avião. Não, você vai saber para onde ele está indo, para ver se coincide com o seu destino. Então, você quer ter uma mulher submissa? Vai buscar em Deus uma missão para sua família. Uma visão para sua família. E como é que eu consigo autoridade em Deus? De joelho. É de joelho. É quando eu me rendo à autoridade maior, é que eu tenho autoridade sobre. Lembra do centurião falando para Jesus? Ele diz assim para Jesus: eu entendo de posição, porque eu sou igual ao Senhor na minha esfera. Eu tenho alguém sobre mim e eu falo para os de baixo para fazer, eles obedecem. Jesus na esfera dele, o centurião na sua. Agora, por que ele tinha autoridade sobre os outros? Porque acima dele tinha uma autoridade maior. Se você não está com relacionamento com essa autoridade maior, a sua voz para baixo não tem comando, não. Então você é a cabeça? Você quer ser cabeça? Se sujeita à autoridade maior. Se dedica a ela. Porque o dia que a sua mulher vê você orando, de joelho, lendo a palavra, se dedicando ao relacionamento com Deus, quando você disser assim, vamos para a China, ela vai dizer, Deus está falando. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui esse casal, o que a gente quer mostrar para vocês? Que eles fiquem de pé. E diante da... Pode soltar a mão, por favor. Diante da revelação, eu quero que a minha irmã dê uma carreira para lá. Isso. E eu quero que o meu irmão dê uma carreira para lá.
Pronto. Para que vai quebrar o salto dela. Queridos, chega aqui um pouquinho, vem para cá para frente. Me diz uma coisa, ela conseguiu andar? Conseguiu. É fácil para a mulher calçar o sapato do homem. É fácil. Só que ela vai perder a velocidade. Ela não vai correr com a mesma velocidade. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar cansada. Porque vocês, mulheres, vocês foram criados para ser auxiliadora idônea. Sabe o que é idônea? Capacitada. Você leva seu filho para uma ajudadora que sabe menos a matéria do que você? Não, você leva para uma ajudadora que sabe mais que você. Porque ela é capacitada. Agora, quando ela absorve a posição do outro, o que ela faz? Ela consegue fazer, mas perdeu a graça. Agora o homem consegue calçar o sapato da mulher? Não, ele não consegue correr a carreira dele. Sabe o que acontece? Ele fica bloqueado e ela fica sobrecarregada. Porque ela vai carregar o peso dele sem poder dar para ele o peso dela. Então entenda de uma vez por todas. Deus, quando planejou o corpo, Ele sabia que a cabeça tinha que estar em cima e que o corpo tinha que estar embaixo. Por quê? Porque o corpo é desqualificado? Não, porque o corpo é capacitado a distribuir muito mais tarefas do que a cabeça. Eu vou dar um exemplo para vocês e corro o risco de nunca mais ser convidado, que eu vou passar 2 minutos. Mas você já viu um homem vendo televisão? Como é? Você fala com o homem, ele, aham. Tem ideia do que você está falando, aham. Por quê? Porque o homem é foco. Ele foi criado para caçar. Ele foi criado para caçar, igual o leão. O leão, o olho dele é aqui na frente. Por quê? Ele foi criado para caçar. E a presa? A presa tem os olhos para o lado. Coelho, cervo, cabrito, os olhos são para o lado. Para quê? Para ver tudo. Porque pode aparecer um leão. O que acontece com a mulher? A mulher é um polvo. A mulher vê televisão, fala no celular, sacode o carrinho do neném, lixa a unha, toma conta do feijão e a vizinha fala lá, ela sabe o que está falando. Agora, Deus deu essa habilidade de polvo, né? Cadê minha meia? Não estou achando, está aí na gaveta. Não está. Aí ela puxa um tentáculo e fala, aqui, ó. Cadê a manteiga? Está aí na geladeira, segunda prateleira. Não estou vendo. Ela puxa um tentáculo e fala, aqui, ó. Minha chave, meu óculos. Eu estava lá na sua casa ontem. Por quê? Porque ela foi criada para auxiliar de forma capacitada. E além de tudo, ela é mais sensível. Ela vai perceber primeiro. Se ela for tola, ela fala. Se ela for sábia, ela ora. Porque tudo que o marido não quer é que você saiba antes dele. Principalmente se o diabo incorporar em você e você disser, eu te disse. Porque isso nasceu no inferno. Amém, querido? Então entenda, temos posições diferentes. E elas não nos fazem mal. Porque ela consegue correr com o sapato dele. Mas ela vai ficar cansada antes do tempo. E ele não consegue com o dela. E vai sobrecarregar ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos calçar o nosso sapato, certo? Amém? Você pode ficar de pé, dar uma salva de palmas aqui para eles. E eu quero somente encerrar com uma oração pela sua casa. Amém? Porque a palavra diz que o óleo escorre da cabeça, passa pela barba até a orla. O que significa isso? Que se a cabeça não estiver no lugar, o óleo não chega. Se a barba não estiver no lugar, a orla fica sem receber. Porque, diga comigo, é como um óleo. Não é água que molha tudo, é um óleo. Óleo tem caminho. O óleo, se você derramar óleo em algum lugar, ele não vai se esparramar não. Ele vai fazer um caminho para chegar até onde ele tem que chegar. Não é assim? Na dúvida, faz o teste em casa.
Você vai derramar o óleo e ele não vai correr para tudo quanto é lado. Ele vai fazer um caminho para descer. Então, o que a Bíblia diz, lá em Salmo 133, sobre a bênção da unidade. Ele diz que Deus ordena a sua bênção na unidade. E é como o quê? Como um óleo. Não é como água. Não é como vapor. Não é como uma areia. Não, é como óleo. E ele escorre como? Da cabeça. Aí ele vem pelo caminho do óleo e encontra a barba. A barba encontra a roupa e vai até a orla. Se você estiver fora da posição, o óleo passa e não alcança você. Se você estiver em unidade na posição, o óleo pega todo o corpo. Por que você está aqui hoje? Para achar a tua posição na tua família. Porque na unidade o Senhor ordena a bênção. E quando essa bênção for derramada como um óleo, quem é cabeça vai estar no lugar para receber. Quem é corpo vai estar ligado ao cabeça para receber. E a orla, que são seus filhos, vão receber, o óleo vai chegar lá. Se alguém sair do lugar, esse óleo é desperdiçado. Você veio aqui hoje aprender que você não vai desperdiçar o óleo de Deus, amém? Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, te louvamos. Eu declaro sobre a vida de cada um nesse lugar, Pai, que está aqui buscando do Senhor, que está recebendo, porque a tua palavra diz: quem busca, acha. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que mentiras, sofismos e enganos do sistema desse mundo caem por terra hoje na autoridade do nome de Jesus. Cada um vai sair daqui sabendo a sua posição. Como Efésios diz, como o marido para a esposa para o marido, o filho para o pai para o filho, cada um sabendo a sua posição, para que quando o Senhor derrame o óleo que o Senhor ordena na unidade, alcance toda a família representada aqui, será alcançada pelo teu óleo e pela tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus, serão famílias de sucesso, famílias fortes e resistentes, que como coluna sustentarão a sua igreja. Elas não vão ruir, pelo contrário, elas vão se estabelecer. E em Cristo, elas vão suportar a tua igreja, para que o Senhor venha nos buscar numa igreja boa, bonita, imaculada, sem ruga, para que nós possamos nos encontrar nos ares, com alegria para o dia da boda, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: eu sei a minha posição e a minha casa está guardada, em nome de Jesus. Pastor.